Então vamos lá, vamos para a apresentação do projeto de trabalho de conclusão de curso, que o tema escolhido foi Desafios e Implementação de Jornada de Trabalho que garanta os direitos fundamentais do trabalhador. Eu me chamo Nicolas Pablo de Souza e tenho como orientador desse tema o professor Renildo Barbosa Estevão. Quanto à introdução, se atém mais à questão do porquê foi escolhido esse tema e essa área de estudo para o trabalho de conclusão de curso como um todo. E nada mais é do que um tema muito relevante, muito importante para a vida de todo brasileiro, toda brasileira que está inserido no mercado de trabalho como um todo. E principalmente com o advento, desde 2017, da reforma trabalhista, que veio a flexibilizar muitas normas de negociações trabalhistas. Então, o que antes vinha sendo muito engessado, muito regulamentado pelo nosso ordenamento jurídico, ele foi flexibilizado depois dessa reforma. Um exemplo disso é a própria escala 12 por 36. E com isso, gerou um cenário em que a gente vê trabalhadores enfrentando uma série de desafios para que os seus direitos trabalhistas sejam respeitados, para que seus direitos fundamentais como ser humano, como pessoa, sejam respeitados, para que a sua dignidade seja respeitada também. Então, ao mesmo tempo que teve essa reforma, teve esse impasse que gerou esse conflito de direitos, vamos dizer assim. Então, tendo esse conflito, achei interessante trazer um estudo sobre esse tema, que é esses desafios e essa implementação de uma jornada de trabalho que garanta essa dignidade para o trabalhador. Então, essa foi o pontapé inicial para a escolha desse tema. Os objetivos que o tema propõe e que fala aqui, neste artigo irá explorar as implicações negativas que um trabalho exaustivo causa nos trabalhadores em geral. Além disso, irá ser discutido os desafios persistentes na busca por uma jornada de trabalho que promova dignidade, justiça e bem-estar para todos os envolvidos na relação de emprego. Então, é como foi citado, inclusive, em referência bibliográfica posta no projeto de trabalho de conclusão de curso, que usa o termo trabalho escravo contemporâneo, que vivemos nesse trabalho escravo contemporâneo, muitos trabalhadores vivem atualmente, e que para que o trabalhador tenha um trabalho digno, não basta somente ele ter a sua liberdade de locomoção para que aquele trabalho, vamos dizer assim, não se enquadrar nesse termo. Ele precisa ter essa liberdade, mas ele também tem que ter a sua dignidade, ele precisa ter a sua vida pessoal preservada, ele precisa estar com a sua saúde, tanto física quanto mental, preservadas e respeitadas por aquele ambiente de trabalho. Então, os objetivos desse trabalho é justamente isso, fazer esse estudo por meio de artigo científico, por meio de jurisprudências, por meio de estudos, tanto de profissionais da psicologia quanto de profissionais da saúde, que vão evidenciar, que vão alicerciar esses fundamentos, esses argumentos que irão ser usados no projeto de trabalho de conclusão de curso. E esses meios de estudo, que justamente é o que eu já havia citado. Um desses meios, inclusive, é um movimento social que há pouco tempo começou aqui no Brasil, que é o chamado fim da escala 6 por 1, que nada mais é que um movimento que tenta buscar a alteração do nosso ordenamento jurídico trabalhista para que seja dado justamente uma jornada de trabalho para esses trabalhadores, que eles consigam ter uma vida fora do trabalho, uma vida além das quatro paredes do trabalho, justamente por causa desses estudos que estão evidenciando que profissionais, que trabalhadores estão tendo sua saúde, tanto psicológica quanto física, afetadas pela exaustão que estão tendo de excesso de trabalho.
Então, esse movimento social vai ser também um meio de estudo que a gente vai estudar, que inclusive está com uma pauta para ser debatida no nosso Poder Legislativo Federal. Eles estão com uma pauta lá para debaterem sobre esse projeto de lei para fazer essa alteração. A Constituição Federal e as leis trabalhistas aplicáveis, que muitas das vezes a gente vê que essas leis trabalhistas e a Constituição Federal não são respeitadas. Então, por mais que a jornada de trabalho seja respeitada, mas a dignidade do trabalhador em geral, que está ali em jogo no trabalho, ela não é respeitada. Então, isso também vai ser um objeto de estudo do nosso projeto. Artigos científicos relacionados à exaustão profissional, como eu falei, artigo científico que vai falar justamente dessa vida além do trabalho. E estudo de especialistas da saúde e psicologia acerca do excesso de trabalho e suas implicações negativas, suas implicações positivas quando se tem um trabalho que garanta essa jornada de trabalho digna para o trabalhador, aquela empresa, aquela organização, e isso vai ser devidamente comprovado por meio desses estudos, por meio desses artigos que vão ser colacionados dentro do projeto de trabalho de conclusão de curso, que evidenciam que quando o trabalhador tem todos esses fatores, todos esses direitos respeitados, ele traz mais ganho para a organização do que, vamos se dizer assim, perca. Porque muitas vezes as empresas, infelizmente, algumas organizações pensam que quanto mais direitos e quanto menos tempo o trabalhador passa ali dedicando sua vida única e exclusivamente para o trabalho, a empresa vai perder. E nem sempre é assim. Muitas vezes, estudos mostram que trabalhadores que não conseguem ter um tipo de lazer ou ter qualquer tipo de direito respeitado, ele vai influir negativamente para a produção daquela empresa. Então, justamente é isso que vai ser estudado e vai ser evidenciado ao longo do trabalho de conclusão de curso. E os resultados esperados? Esses resultados esperados é o que é o objetivo-alvo do nosso estudo que vai ser feito, que é a identificação e discussão dos principais desafios enfrentados na implementação de uma jornada de trabalho que respeita os direitos fundamentais dos trabalhadores, ou seja, pegar esses resultados obtidos por meio desse trabalho e gerar essa discussão, de gerar essa evidenciação, de evidenciar, de fato, quais as implicações que isso traz para o mercado em geral e para a vida dos trabalhadores. Então, porque tudo impacta. Se o trabalhador não tem seus direitos respeitados, ele não vai produzir o bastante para aquela empresa e, consequentemente, aqueles direitos fundamentais do trabalhador sendo lesado, a gente vai ter um conflito de direitos aí exposto nas legislações. E o segundo tópico é expor as barreiras e os impactos que o tema propõe. Então, quando a gente fala acerca desse tema, tem muitas barreiras que são colocadas, tanto empresarial, tanto barreira financeira também, como isso vai impactar dentro do mercado financeiro, dentro do mercado empresarial, acerca dessas alterações assim na legislação trabalhista. O que a reforma de trabalhista de 2017 também trouxe muitos impactos, mas que possivelmente com a eventual mudança numa legislação que trata acerca da jornada de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, traz acerca de negativo positivo para o mercado em geral e para todos os pontos possíveis correlacionados a esse ambiente. Buscar alternativas de implementação da jornada de trabalho digna, então, justamente expor quais as alternativas possíveis, porque não adianta vir falar que para trazer tal ponto, mas também não ver as implicações que aquela alternativa vai gerar. Então, buscar essas alternativas de implementação de uma jornada de trabalho digna é justamente trazer essa alternativa
mas também pensando nos impactos que ela vai propor, porque talvez tendo uma alteração de uma jornada de trabalho do trabalhador, isso vai gerar um impacto muito grande no mercado financeiro, no mercado empresarial, e tudo isso precisa ser analisado. Então, o que busca é trazer essas alternativas que de fato possam ser utilizadas. E ao final, dar recomendações e propostas para aprimorar a implementação de um trabalho digno para todo brasileiro. Então, as recomendações e propostas que vão ser feitas. No final da pesquisa, vai ser pego essas alternativas e vai ser dada essa proposta e vai chegar nessa conclusão que é as implicações, as alternativas de implementação e tudo isso para chegar numa proposta para que possa ser de fato implementada no nosso ordenamento jurídico e para que de fato possa ser respeitado pelo menos que haja uma conscientização no meio do mercado de trabalho para que esses trabalhadores consigam ter uma jornada de trabalho digna e consigam ter seus direitos fundamentais, que são resguardados tanto pela Constituição quanto pelas leis trabalhistas, assegurados.